No segundo bloco do programa Unisul Profissões, recebemos o profissional Mário César de Oliveira Cardoso. Olá, Mário, obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço o convite. Estou aqui à sua disposição para tentar responder as questões que você achar interessante. Então, você já é formado em História há 39 anos. 39 longos anos. E você atuou egresso da Unisul, do início quando ainda éramos apenas uma fundação, a FESC, né? Mais tarde voltei para a Unisul como acadêmico do curso de História novamente e depois entrei para a Unisul como professor. E você sempre atuou na área, em sala de aula como professor ou já participou de outras atividades da área também? Na verdade, a minha profissão é ser professor. Mas eu tive uma experiência fora do magistério e consegui conciliar a minha vida como professor e como comerciante. Eu tive uma loja durante 17 anos, que a minha família é que acabava cuidando, né? E depois de 17 anos, sem nunca ter arredado o pé da sala de aula, eu voltei apenas a ser um profissional da educação. E quando você era um aluno, você já pensava em ser professor? Na verdade, eu despertei para o ensino de História, especificamente para o ensino de História, quando eu estava cursando o ensino médio no Colégio Galotti, nos últimos anos da década de 1960. Eu me formei no Galotti em 1970 e ali, conhecendo o ambiente de ensino médio, convivendo com alguns professores, me despertou o interesse pela história. E como eu já tenho um histórico familiar de contar histórias, era muito comum na minha casa, a gente morava no sítio, hoje a localidade faz parte fica bem na divisa de Capivari com Gravatal, local de passagem de tropeiros, e a gente, desde muito pequeno, acompanhava a passagem dessas pessoas e convivia com o mundo de histórias. Isso já me encantava desde muito pequeno. No ensino médio, eu fiz a opção por cursar História e ser professor de História. Você tem 42 anos de sala de aula? De sala de aula. O ano que vem, espero, em fevereiro do próximo ano, espero entrar com o pé direito no 43º ano como professor. Fazendo um comparativo de quando você iniciou, então, como professor, e agora, fazendo um balanço desses 42 anos, sim, quais são as principais diferenças? Eu vejo assim que há uma disponibilidade grande hoje, uma disposição de muitas mídias nas mãos do estudante de hoje. Só que são mídias que informam, não são mídias que permitem que você interprete, tente conhecer, interpretar a realidade, fazer juízo sobre a realidade. Então você hoje é bombardeado por mídias, né? Por informações, às vezes desconexas, às vezes muito enganosas, mentirosas, às vezes plantadas, né? Muitas vezes plantadas. E o aluno daquela época, de 1971, por exemplo, né? Ele não dispunha de tantas mídias. E a sala de aula era, talvez, a maior mídia que ele dispunha. Então o papel do professor naquela época, além de informar muito, era também preparar os estudantes, né, para a carreira que eles fossem exercer. Eu tenho orgulho de ter sido professor de pessoas muito bem-sucedidas na região, sempre trabalhei aqui, médicos, advogados, engenheiros, delegados de polícia, políticos, alguns honestos, outros não tanto honestos, né? Mas tem todo tipo de profissional que passou pela minha mão e que, de certo modo, Magda, eu me sinto um pouco responsável por cada um deles, porque eu ajudei a plantar, né, nessas pessoas o prazer por conhecer história, por gostar de história, por gostar de ler livros de história. Tá? Eu tenho até hoje alunos que já estão na faixa dos 50 anos de idade, muito próximo de mim, que estou com mais de 60, e que, encantados com história até hoje, dos anos 70, dos anos 80, que foram meus alunos egressos daquela época. A mídia hoje oferece muita informação, mas muito pouca interpretação. Então, na sala de aula, há essa
possibilidade de se ter muitas informações e que o professor possa, junto com os alunos, filtrar essas informações e trazê-las para a realidade. Poder trazer o passado e trabalhar o presente em cima desse passado. Desculpa eu continuar falando, mas veja bem, a gente no passado fica estudando aquelas civilizações que surgiram ao longo dos rios. E a história de hoje é uma história diferente. Quer dizer, você estuda os egípcios que se desenvolveram ao longo de um rio, né, o rio Nilo, estuda os mesopotâmios, os chineses. Você não pode esquecer que você mora ao lado de um rio. E que você é responsável por esse rio. A questão da contextualização. Quer dizer, a história do nosso tempo é muito diferente dos anos 70. Hoje ela tenta contextualizar, trazer o passado e colocar de frente com o presente. E mostrar para o aluno que ele mora numa região inundável, muito semelhante ao que tinha naquele passado tão distante, 3, 4, 5 mil anos antes de nós. Então, agora, Mário, a história é isso hoje. É por isso que ela fica mais vibrante. Agora, Mário, se for voltar no passado, lá no tempo, quando você optou por fazer história, sim, você escolheria novamente? Eu não tenho dúvida. Por quê? Eu nasci para isso. Eu amo fazer o que faço, me sinto um profissional muito bem sucedido, porque venho de uma família muito humilde e através da educação, do meu esforço pessoal, evidentemente, das possibilidades que a educação me abriu, eu consegui fazer uma carreira profissional, ser uma pessoa que, sob meu ponto de vista, extremamente ética, tá? Capaz de olhar nos olhos das pessoas e de se posicionar diante de determinados profissionais que às vezes se acham donos da verdade, mas eu tenho essa coragem de olhar nos olhos. Então eu sou um profissional, confesso, Magda, realizado, e espero que as pessoas que adentrem ao curso de História da Unisul, que também se sintam realizados, porque vale a pena você investir em educação, vale a pena vir para cá com a gente, fazer o curso de História. Temos profissionais extremamente capacitados, temos uma instituição focada na região, que conhece cada pedaço daqui. A gente nasceu aqui, a Unisul nasceu aqui, ela é desta região, a maior parte dos profissionais são oriundos desse espaço. Então, a gente fala desse espaço sabendo dele. Por isso que a gente se apaixona e costuma fazer os outros também se apaixonarem por isso. Eu voltaria no tempo, escolheria história de novo, e ia tentar fazer a minha história novamente. Obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço e estou à sua disposição. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta finalizamos então com o coordenador do curso falando como ingressar no curso de História da Unisul.